Chegamos, oi minha gente, boa tarde. Mais uma tarde boa, gostosa de uma sexta-feira. A gente hoje vai falar do capítulo 7 e 8 do livro Mentes Dispersas. Ei, tá muito gostosa essa leitura. Esse 7, assim, a gente vai começar falando das alergias emocionais, TDAH e sensibilidade. Algo que a gente conversou até no congresso, não foi, Ingrid? Assim, porque a questão dos autistas, as pessoas, mas e os autistas e tal? A gente falou, não, mas eles têm essa sensibilidade mesmo. E nesse capítulo ele fala exatamente sobre isso. E eu acredito que essa sensibilidade, deixei lindo até as analogias que ele faz, a Bíblia, né, de quanto essas pessoas que são mais sensíveis ao ambiente, à percepção, à conexão, o impacto que isso traz dentro delas, assim, o quanto que isso realmente é como se essas pessoas, elas são um aviso, elas são um termômetro para dizer o que realmente está saudável e o que não está. Enquanto para muitos de nós, muitas coisas passam despercebidas, a gente não sente. Mas essas crianças... Enquanto, né, que nós, numa sociedade acelerada, né, a gente atropela essas pessoas, né, porque estão ali muito conectados com a necessidade delas, né, e a gente muito ali no simpático, né, no fazer, no acontecer, né, acaba passando por elas e não percebendo, né, as necessidades delas. É quase como se o estado, né, delas fossem o mais natural, assim, a gente é que está desconectado, a gente é que está desligado, não são eles que são hipersensíveis, a gente às vezes até usa esse termo, né, como se eles fossem a mais, mas muitas das vezes nós que estamos a menos, né, a gente que já se congelou, já se anestesiou, já se desconectou, e eles são simplesmente mais... conectados com essa essência, com essa verdade, com essa necessidade, e aí eles trazem isso e para a gente é como se fosse um chamado, né? Acorda, volta aqui, né? Isso aqui é o sentir, às vezes a gente vai muito para o cognitivo e sai, né, do sentir, e eles são muito integrados, né, com isso, assim. Então é quase que um chamado mesmo, assim. Eu tenho visto muito, assim, dessa forma, sabe? Assim, à medida que eu fui lendo o livro, eu falei, gente, mas isso a gente acaba entrando como se fosse, né, um transtorno, não sei o quê, mas é quase que, é estranho falar isso, mas, assim, é quase que bonito, assim, como é uma outra forma de enxergar, sabe? Assim, como parece que é algo mais humano até, sabe? E mais sensível, mais do sentir, mais do... não sei, assim, aí ontem, vendo uma aula da doutora Ju, ela estava falando isso sobre a inteligência artificial, me caiu na hora. Ela falando, a inteligência artificial está aí para o cognitivo, para a gente ir longe no que a gente... O sentir vai continuar com a gente, com o humano, né? E aí me veio, assim, porque eu tinha lido ontem os capítulos, e eu falei, nossa, é isso, assim, esse sentir é algo muito do humano. Então, assim, é muito bonito, assim, né? Enfim, mas numa sociedade adoecida, acaba sendo difícil, né? Existir dessa forma, porque tudo atropela, né? Igual a Ingrid falou, tudo atropela. E o quanto a gente está perdendo isso, né? Eu fui hoje de manhã no parque, aqui perto da nossa casa, né? Ficando a uns 15 minutos daqui. Que foto linda, amiga. Você enviou aquelas árvores, né? E a gente foi só para marcar que eu vou fazer a caminhada da Pulsar aqui na cidade, entendeu, Dani? Aquele já sabe. Aí domingo vai ter, né? Hoje eu fui com a amiga lá marcar, onde vai acontecer cada prática, né? E conhecer tudo lá, né? E aí eu pensei assim, eu só peguei o celular para tirar foto, não respondi ninguém, nada. Fiquei realmente ali observando as árvores com a minha amiga e a gente conversando. E a gente foi falando, né? O quanto que só aquela troca ali, no meio da natureza, ouvindo os passarinhos, só aquilo ali por si só já foi tão terapêutico para nós, né? Nós duas que estávamos ali. E aí a gente ficou imaginando, né? Como que vai ser a potência, né? De um grupo, de praticando as vivências, né? E essa conexão realmente, né? E o quanto que a gente está longe disso, né? E a gente precisa abrir espaço na nossa vida para esses momentos assim, né? Ai, que delícia, eu participei da caminhada aqui de BH, a primeira.
Essa de vai ter domingo de novo, a segunda, mas eu não vou poder, vou viajar hoje à noite. E aí na outra de agosto espero, tá? É terapêutico, assim, ao extremo, gente. Assim, o lugar, as vivências, né, tudo, traz a gente de volta um pouquinho, né? Eu vou trazer aqui para o Recife também essa caminhada. Eu combinei com o Gabi da gente começar agora no segundo semestre, porque esse primeiro foi uma loucura. Mas para a gente fazer, porque é bom mesmo, é um momento, né, para a gente poder se conectar, e é um convite, é justamente isso que ele traz aqui, esse convite, esse de volta para casa, assim, esse livro mexeu muito, eu fiquei reverberando, ficou mexendo comigo, eu comecei a estudar a Bíblia, porque tem um momento que ele faz uma analogia, assim, que eu fiquei, uau, será, meu Deus, que era isso que o Senhor queria falar? Foi mais ou menos isso que aconteceu. E como sempre, essas pequenas frases intensas, assim, do início, assim, que já é impactante para mim, porque eu fico reverberando, porque ele fala muito da mãe que nós somos para cada filho. Então, mesmo aquela mãe que tem 2, 3 filhos, a gente não tem a mesma mãe, a gente tem uma mãe para cada filho, um filho, cada história, né? A forma como eles sentem, como eles enxergam, como o que eles precisam nessa necessidade tão única, tão deles. E aí fala assim, ó, se uma mãe tiver 8 filhos, haverá 8 mães. Isso não se deve apenas ao fato de ela se comportar de modo diferente com cada um deles. Ainda que ela consiga ser a mesma com todos, cada filho terá sua própria mãe vista por seus próprios olhos. Ai, gente, já começa assim. Tudo começa em casa, inclusive aqui o autor, né, escreveu o livro Tudo Começa em Casa, ele já começa assim. E aí essa história me chamou a atenção porque é tudo que a gente está falando, ó. Na hora do jantar, e aí muitas mães acabam se identificando com isso também, na hora do jantar, a filha de 8 anos não quer saber de largar o brinquedo, o livro ou os devaneios. Vem logo, a gente quer comer, diz o pai, tenso por causa da fome e da sobrecarga de trabalho. A filha tapa os ouvidos. Não grita comigo, reclama ela. Não estou gritando, responde o homem, dessa vez levantando a voz. O rosto da menina se transforma num retrato de sofrimento e desespero. Mãe, o papai brigou comigo, choraminga ela. Se a contagem de decibéis dessa cozinha fosse medida na primeira vez em que o pai disse à filha para se apressar, sua voz não teria alcançado níveis que a maioria das pessoas chamaria de grito. Mas a reação da filha é genuína. Ela percebe, sente, experimenta a tensão na voz do pai. O viés da impaciência e frustrações contidas. É isso que se traduz no cérebro dela como grito. Ela está sentindo exatamente o mesmo medo e a mesma mágoa que sentiria qualquer outra criança diante de um grito enraivecido. Ou seja, o que é um grito para mim, né? Precisa ser, é aquilo que a gente fala, ó, seja tão respeitoso com seu filho, que se alguém for rude com ele, ele não pensa que isso é normal. A gente costuma viver nesse aceleramento tão assim, então vai logo, faz não sei o quê. E muitas vezes as crianças se acostumam com isso, de tipo assim, é o jeito do meu pai falar. Um exemplo, assim, bem na prática que acontece comigo, que aconteceu, na verdade, porque depois que a gente se posiciona, as coisas mudam. Mas eu nunca chamei meu filho de chato. Nunca tive isso. Porque tem mãe que fala, né? Ai, meu Deus, que menino chato. Né? Eu nunca fiz isso. E aí a minha mãe, que eu nunca percebi, nunca, veja como para mim era natural. Ou seja, a sensibilidade, né? Para mim, eu nunca percebi. E aí, eu ficava querendo entender por que o meu filho não conseguia se conectar com a avó. E eu ficava, por que João trata ela assim? Por que ele faz isso com ela? E eu não entendia, porque no meu ponto de vista, ela era amorosa, ela estava ali se dedicando a ele. E aí, meu esposo foi que começou a observar, porque eu não tinha percebido. E olha que eu não estava praticando essa violência, eu já tinha quebrado o ciclo, né? E aí ele falou assim, observa como ela fala com ele. Ela chega e faz assim, ei, dá um beijinho, vovó, vem cá, brincando. Aí ele fala, não quero. Ela, vixe, que menino chato. Opa, violência. Ele percebeu o que eu não estava percebendo. Então, a mesma coisa é o que ele traz aqui, né? O que para muitas crianças, essa menina, ela teve uma reação de um pai que, para a gente, não, ele falou normal. Ele só falou para ela assim, venha comer, né? Ele falou normal, mas a gente não percebe. Mas ela sentiu. Ela sente o tom de voz do pai, a frustração,
o que para a gente parece mínimo ou despercebido, essa criança sente. O que significa na conexão dela, muito genuína, né? Pode falar, Dani. Teve uma aula há pouco tempo na pós que uma colega falou e todo mundo achou assim tão incrível que ela falou que ela estava falando com a filha, tentando manter a calma, respirando, mas falando, e aí a filha falou alguma coisa assim, mãe, não grita comigo. Aí ela falou, filha, eu tô falando normal. Ela falou, você tá gritando com os olhos. A filha falou. E ela falou, e na hora que eu me dei por mim, eu tava com aquele olhar enraivecido, assim, já para ela, assim, a voz tentando manter uma calma, mas a face, o olhar, já transbordando uma raiva. E a filha falou, não sei se ela falou não grita, ou tipo, não briga comigo. Ela falou, não tô brigando. Ela falou, seu olho tá brigando comigo, assim, o olhar. Então, e eles têm, né, essa neurocepção do ambiente, né, o tom da voz, a expressão facial. Às vezes, gente, para eu não responder rude, a gente acha que o silêncio, né, não vou responder rude, mas a virada de olho, né, filho, anda logo, assim, é lógico que a gente não é perfeito, não é isso, né, mas eles percebem essa ansiedade, esse apressar, esse nervosismo, essa raiva, né. Então, às vezes é melhor a gente nomear mesmo. Ai, tô ficando incomodado, né, com o tempo que a gente tá levando para sair e tal. Mas, assim, isso é mais coerente com a minha face do que eu falar, eu não tô brava com você. E minha expressão corporal toda de tipo assim, tô me segurando para não voar, né, no seu pescoço. Miguel, e aí eles fazem assim, essa leitura. Eles fazem essa leitura. Ele fala assim comigo, mãe, eu não gosto quando você fala com essa cara. Eu gosto da outra. Que bonitinho, né? Como eles nomeiam direitinho. Eles sabem. Nossa, gente, me dá cada aula aqui. E aí, ó, ele fala assim, né? Que eu até sublinhei. É uma questão de sensibilidade, de grau de reatividade ao entorno. Essa criança é emocionalmente hipersensível. Graus de sensibilidade refletem graus de sentimento. Entre as diversas definições de sensível no dicionário, 3 descrevem extremamente bem a criança com TDAH. Primeiro, que recebe facilmente as expressões ou sensações externas, né, elas sentem, que facilmente se ofendem ou se melindram, que registra a menor diferença ou alteração. A palavra tem outra conotação também, a de ter empatia, respeito pelos sentimentos alheios. Esses significados podem coexistir no mesmo indivíduo, mas não são em todos os casos. Algumas das pessoas mais sensíveis em termos de reação podem ser as menos atentas aos sentimentos dos outros, porque elas são tão sensíveis no sentir, né, que acaba não percebendo tanto esse externo também, isso acontece. Aí ele fala, alguns indivíduos são reativos, são hiperreativos. Um estímulo relativamente irrelevante provoca neles uma reação intensa. Quando isso acontece em relação a estímulos físicos, dizemos que é uma pessoa alérgica. Ai, amei essa parte do livro, porque ele faz essa analogia, vê? Um alérgico a veneno de abelha, por exemplo, pode ter falta de ar quando picado. As pequenas vias aéreas dos pulmões podem sofrer espasmo, os tecidos da garganta podem inchar, os batimentos cardíacos podem ficar irregulares, a pessoa pode até morrer. Já alguém sem alergia não sentiria nada, além de uma dor passageira e ficaria com uma marquinha e uma coceira irritante. Foi a picada de abelha que provocou uma crise fisiológica na primeira vítima? Não diretamente. O que levou à beira da morte foi a própria reação fisiológica, mais exatamente a combinação do estímulo com a reação. O termo médico exato para designar uma alergia, essa reatividade exacerbada, é hipersensibilidade. Pessoas com TDAH são hipersensíveis. Isso não é uma falha ou fraqueza. Elas nasceram assim. É seu temperamento nato. A Lani. Lani trazendo os estudos dela, tá vendo? É seu temperamento nato. Eu achei incrível, assim, porque ele, quando ele fala isso, assim, ele volta ao que a gente já tinha discutido, né? A pessoa nasce com alergia a uma picada de abelha, por exemplo. Tá lá o gene. Ela tem essa hipersensibilidade, né? A uma picada, por exemplo, o corpo já tem.
Mas se ela não fosse picada, não teria nenhuma reação. O que faz a reação é o conjunto. É o que ela tem com o externo, que é o que acontece. Se eu não tenho esse gene, não vai acontecer, é mais difícil. Mas a pessoa que já tem o gene e tiver um ambiente justamente proporciona essas picadas, acaba que realmente desenvolve mais facilmente o TDAH. Por quê? Porque são pessoas hipersensíveis, que elas estão justamente sentindo todo o ambiente, né? Então ela acaba percebendo isso. É esse o principal fator, ele completo, ó, hereditário do TDAH. A herança genética, por si só, não tem como explicar a presença de traços de TDAH nas pessoas, mas a hereditariedade pode tornar muito mais provável que esses traços surjam em determinado indivíduo, a depender das circunstâncias, que é o que eu acabei de explicar. O que é transmitido pela hereditariedade é a sensibilidade, não o transtorno. Na maioria dos casos, o TDAH é causado pelo impacto do entorno em bebês particularmente sensíveis. A sensibilidade é o motivo pelo qual as alergias são mais comuns entre crianças com TDAH do que no restante da população. E essa parte eu achei incrível, porque, assim, não é só a mente dela que é sensível, gente. Eu compreendi isso, vocês compreenderam também. Vamos ler para a gente ver. Mas, assim, uma pessoa que tem essa hipersensibilidade não é só a mente, mas o corpo dela, né? Porque é uma conexão muito linda, corpo-mente. Ela fala muito com o corpo também, e o corpo tem essa hipersensibilidade ao externo, assim como o próprio cérebrozinho dela. E ele fala isso aqui, ó. Isso é um fato conhecido e confirmado repetidamente na prática clínica. Crianças com TDAH têm a probabilidade maior de apresentar um histórico de resfriado frequente, infecções do trato respiratório superior, infecções auditivas, asma, exigma e alergias. Fato que alguns interpretam como indícios de que o TDAH se deva às alergias, embora as crises alérgicas com certeza possam agravar os sintomas do TDAH, uma coisa não causa a outra. Em vez disso, são expressões do mesmo traço subjacente congênito, a sensibilidade. Como as reações emocionalmente hipersensíveis não são menos fisiológicas do que as reações alérgicas do corpo à substância química, podemos afirmar que pessoas com TDAH têm alergias emocionais. E isso a gente estuda também na teoria polivagal, né, Dani? Muito lindo. Mente, corpo, mente. O corpo guarda as marcas, o corpo fala. A doença como linguagem, né? Eu ia falar desse livro, né? O quanto que as alergias estão ligadas também a essa repressão emocional, né? Sim, essa incompreensão, né? E quando ele fala que é causado pelo entorno, né? Eu fico pensando muito assim, não adianta você focar na criança se o entorno dela, o tempo inteiro, ativa os processos alérgicos, né? É como se você tirasse um peixinho de um aquário imundo, tirasse o peixinho, desse o remédio para o peixinho, tratasse o peixinho e voltasse ele para aquele aquário imundo. Então, tipo assim, se você não tratar o ambiente, as reações alérgicas vão continuar, né? Então, assim, como é... E é isso, e o corpo está expressando algo maior, né? Não é... É impressionante, assim, como que essa hipersensibilidade muitas vezes é incompreendida, as pessoas ficam como se fosse quase que a pessoa conseguisse controlar, né? Eu fico pensando assim, porque eu tenho casos na família, e quando falou de infecção de trato respiratório, rinite, sinusite, né? Assim, quase que, quase que falasse assim, pare de ser alérgico, né? Tipo, não tem, é melhor você melhorar o ambiente para eu não precisar ficar chamando atenção, né, assim, trazendo isso para o corpo, do que tratar a sinusite, né? Ela vai voltar, a rinite vai voltar, enfim. É surreal, gente. Esse livro é muito... Surreal. Ai, que legal. Quase qualquer pai ou mãe de uma criança com TDAH ou qualquer adulto que viva com cônjuge com TDAH terá notado nessa pessoa uma certa fragilidade. Pessoas com TDAH vivem escutando que são sensíveis demais ou que deveriam deixar de ser tão cheias de não me toque. Seria como aconselhar uma criança com alergia a pólen a deixar de ser tão alérgica, que foi o que a Dani trouxe exatamente.
Aí, com sua costumeira sabedoria, a linguagem popular encontrou uma expressão que descreve muito bem a hipersensibilidade. Costumamos dizer que uma pessoa muito sensível vive à flor da pele. Se alguém, por exemplo, tivesse uma perna queimada por água fervente, a pele nessa região ficaria mais fina. As terminações nervosas ficariam mais próximas da superfície. Uma leve rajada de vento poderia causar uma sensação altamente desagradável ou mesmo dor, ao passo que a perna sem lesão pouco ou nada sentiria. Pode-se dizer que, na pessoa emocionalmente sensível, as terminações nervosas que enviam estímulo emocional para os centros do cérebro vivem muito próximas da superfície, assim como os nervos expostos da pele queimada. Elas se irritam com mais facilidade, daí a queixa da minha filha do que eu estava gritando. É claro que o pai impaciente do exemplo era eu. Os jantares da nossa casa eram quase sempre assim. Ai, que lindo! Sabe o que eu fiz agora, uma correlação? Assim, levando para uma outra, mas me veio aqui que ele usou esse exemplo da água fervente, da queimadura, que a Maia é uma que fala, né? Vamos supor que você tomou muito sol, aí alguém põe a mão no ombro, doeu, né? Não é a mão no ombro, é que já existe algo ali, né? Então, ele falando assim, ela fala do trauma, né? Do gatilho, quando a criança faz algo, eu já tenho uma ferida e isso. Eu fico pensando assim, gente, a gente sabe como é estar engatilhado, né? A gente, na nossa vivência de maternidade, né? Muitas vezes a gente percebe algo que o filho faz que, opa, vai lá numa dor nossa. Fico pensando numa criança em que está o tempo inteiro o que a gente faz, né? Enfim, é igual essa fala aí do pai, que para a gente parecia normal, mas para ela pegou num ponto sensível, né? E como fica difícil, assim, porque a gente ainda tem um vocabulário, a gente ainda consegue tentar trazer isso para uma forma, né, ali mais cognitiva de resolver. A criança é muito do sentir. Então, assim, como deve ser difícil para uma criança muito sensível ficar o tempo inteiro sendo tocada naquele ponto doloroso, né? Assim, seja o som, seja a roupa, né? Igual a gente vê às vezes, né? Etiqueta, roupa, e não saber nem trazer isso de uma outra forma, né? Para o adulto, assim, o olhar da gente tem que ser muito atento, né? Para perceber que isso é uma sensibilidade da criança, isso é um ponto muito sensível ali que, né? A fala, a roupa, enfim, outros estímulos, né, podem ser tão engatilhantes quanto os nossos gatilhos de trauma, né? E assim, você falou uma coisa que eu achei que veio aqui na minha mente, né? Se a gente, adulto, não fosse tão traumatizado, porque a gente se tornou sensível também, a ponto de não perceber a sensibilidade do outro. Por exemplo, se eu vejo uma criança com essa sensibilidade, para mim é um gatilho porque eu não pude sentir. Então, e acaba sendo esse ciclo, né? Realmente, como eu não pude sentir, não pude realmente, eu tive que silenciar, e aí a minha criança que chega também com essa sensibilidade, se mostrando, colocando esse limite, a gente também acaba tendo reações ali, por conta dessa dor, né? Dessa ferida, desse ombro já queimado, você faz, opa, não toca. Então, né? Acaba que a criança toca na ferida da mãe ferida, e a mãe não consegue perceber a sensibilidade da filha ainda com essa natureza, com o próprio sentir, né, com a visão dela de mundo, da experiência que ela tem. Travou? Para mim, travou também. Finalzinho agora. Deve ser a conexão dela. Mas é muito isso, né? Quanto que a gente foi se afastando, né? Eu caí, eu voltei. Ainda bem que voltou. Voltou. Ai, que... A gravação continuou? Dá uma Continuou. Continuou. Ainda não ia ter que abrir e juntar de onde a gente parou. Mas deu certo. Pais médicos podem duvidar de uma criança sobre as próprias emoções. Algumas crianças sensíveis podem demonstrar o emocional exagerado, a dor ou desconforto. São acusadas de fazendo manha e drama em atenção. E aí eu que a gente está distante também de julgar isso. Na verdade, não existe simulação no seu comportamento em relação à dor, mas simplesmente é uma expressão Friedrich
uma suscetibilidade refinada da dor. A sensibilidade afetada pelo estado emocional. A tolerância mais baixa quando a pessoa é ansiosa ou deprimida. Em parte porque isso implica das endorfinas, os analgésicos e dos hormônios do organismo. Então, crianças sensíveis passam as chamadas de difíceis. Os adultos têm dificuldade para entender seu temperamento e porque métodos são que funcionam com uma se revelam efetivos nesse grupo. São criança difícil do ponto de vista de uma pessoa adulta. Na experiência, difícil é lidar com. Se os árbitros fossem as crianças, o que ouviríamos seria pai, mãe, problema. Desse jeito. Ou seja, é um julgamento, né, da nossa também. E é tudo com base no nosso próprio histórico também, né? O quanto que a gente recebe esses rótulos, né? E hoje a gente rotula se a gente não acessar, né, esse sentir, trazer para consciência, né, entender o que aconteceu com a gente, para a gente não repetir, né, com a criança. É verdade. Diferentes lógicas no sistema nervoso humano, técnico nessa parte, adorei. Diferenças fisiológicas do sistema nervoso humano ajudam a explicar as discrepâncias do nível de atividade emocional de uma para outra. Em algumas, o sistema nervoso vive sempre em alerta. Pesquisador da Universidade de Washington mediu a atividade elétrica de um nervo, o nervo em bebês de 5 anos de vida. O nervo vago é a ligação entre o sistema central, os pulmões e o estômago. Um tom de base mais alto no nervo vago mostraram também mais vivos emocionalmente estímulos positivos, estímulos levemente estressantes. Aos 14 meses, mesmo bebês eram mais ativos quando separados da mãe. Como instrumentos hipersensíveis, crianças sensíveis até mudanças em seu entorno emocional. É uma questão de escolha. O seu sistema nervoso reage. Se elas tivessem antenas se projetando em todas as, captando e dentro do corpo e da mente emanações psíquicas de volta. Elas podem ter nenhuma noção consciente, mas assim como o musical não tem noção ciente das medidas que está registrando. Contrário dos instrumentos, porém, o equipamento sem seres humanos não é fácil de desligar. Aprendemos a reconhecer. Olha que lindo, olha só, que massa. Minha esposa e eu aprendemos a reconhecer as oscilações de comportamento da nossa filha, pressões instantâneas do psicológico da casa. Se quiser saber como estávamos como indivíduo ou casal, estava a checar as expressões e reações emocionais da nossa filha. O que registrado nem nos tranquilizava. Era uma criança tão sensível que através das ações dela ele conseguia, a gente disse, né, na educação, por exemplo, quando vem uma família, a gente ambiente. Esse ambiente, o que essa criança, porque é uma criança sensível. O Miguel tem uma certa sensibilidade nesse nível, assim. O meu rapazinho tem também. Tem, né? Eu acho que eu falei num outro encontro nosso, que aqui em casa estava um clima meio tenso, eu e meu marido e tal, e estava outra criança, assim. Nítido, é muito nítido, assim. E ele facilmente seria taxado de uma criança, assim, difícil e tal, ele é bem sensível, assim, a ponto de, nas escolas, assim, às vezes o professor de judô fala assim, nossa, ele é sensível, né, a gente percebe quando o clima entre os colegas está diferente, ele é uma criança, ele percebe o clima, ele fica mais quieto, quando ele percebe um clima mais, ele está falante,
ele percebe muito, assim. Então, ele tem essa sensibilidadezinha, assim, bem aguçada. Ele serve de termômetrozinho aqui também. Eu uso isso. O Miguel Essa também. leitura que ele faz, eu fico, às vezes, de olho. Falo, opa, ele está percebendo, a gente está mudando, a gente teve um problema de inclínio, estamos tendo que mudar meio que as pressas, e aí eu e meu marido tensos com isso, ele captou na hora, assim, e aí ele é muito intenso no sentir. Então, assim, quando ele tá com raiva, parece que ele tá irado, ele vai, tipo, pra uma ira. E aí, agora, ele tava meio triste, ele chegou a verbalizar, assim, como é que ele fala? Eu não tenho mais felicidade, mamãe. Ele fala assim, ele usou essa palavra, assim. Agora, eu acho que agora eu só sei. Ele falou assim, não sei ser infeliz. Ele falou alguma coisa assim. Agora acho que só sobrou eu ser infeliz. Tipo assim, me bateu muito. Falei, infelicidade é uma coisa muito pesada, gente. Uma coisa eu falar, tô triste, tô chateada. Mas ele é intenso. Então, assim, eu sei que mesmo quando ele tá com raiva, ele vai pra ira. Quando ele tá triste, ele tá infeliz, assim, sabe? Então, eu tento fazer essa. E não falar assim, não é bem feliz, não é nada. Eu sei que ele não menosprezar, porque assim, ele está sentindo com aquela intensidade. Eu sei que ele é uma criança feliz, saudável e tal, mas no momento ele está assim, sabe? Então, ele é intenso, ele é esse termômetrozinho assim do ambiente, das relações, sabe? E aí é uma coisa que eu tenho que ficar mais atenta para evitar respingar tanto, porque eles acham que é com ele, né? Eles não percebem assim, é o apartamento que está acontecendo, é o boleto, né? É o trabalho do papai. Não, eles acham de alguma forma que tem a ver com eles, né? Mas é um termômetro, ele é super termômetro. Aqui também, aqui também. Só que o Miguel, assim, ele supera rápido, entendeu? Ele tem aquela intensidade, mas aí daqui a pouco ele já está em outro estado emocional, tá bem. Ele não é aquela criança que fica processando durante muito tempo aquele sentimento ali. Uhum. E na escola, ele se adapta, eu percebo que ele se adapta ao ambiente. Muitas vezes ele retrai, né, segura aquela emoção, e quando eu pego da escola, ele tá assim, aquela explosão, e ele precisa correr, ele precisa liberar ali tudo que ele não pôde, né, expressar como ele expressaria com a gente. E quando a gente está assim, quando eu estou na TPM, nossa, ele é meu primeiro sinalizador que eu entrei na TPM. Uau, que massa, meu marido falar assim, a TPM aqui, vocês dois ficam, não sei o quê. Ele fala assim, que meu menino vai junto, assim, eles têm uma fusãozinha, né, ainda com a gente, até certa idade e tal. Então eu vejo que tá, mas ele vai também na minha vibe. Aí eu tenho que ter cuidado. Gente, que incrível, ó. Isso aqui ele fala, as cólicas nas crianças sensíveis costumam ser indícios de tensão mal resolvidas no ambiente familiar. É um problema comum e geralmente mal interpretado. Essas crianças acometidas por dores de barriga inexplicável são arrastadas de médico em médico, da clínica ao pronto-socorro, para serem submetidas a consultas, exames, radiografias e repetidamente consideradas em perfeita saúde. Os pais são tranquilizados, não há motivo para aquela dor, só que há motivo sim. O corpo da criança é um barômetro do estresse do sistema familiar inteiro, e seus sintomas são as marcações de um instrumento minuciosamente calibrado. Como a gente está conectada, né, no nosso nervo central e o estômago, eu mesma, assim, vocês falando do filho de vocês e eu me identificando. Eu sou muito intensa, gente. Comigo é tudo ou nada. Eu vou do 8 a 80, assim. E eu sinto, quando eu li esse capítulo, eu falo assim, caramba, quando eu tô nervosa mesmo, vou apresentar uma palestra, alguma coisa. Ixi, Maria, a barriga é a primeira. Dá uma dor de barriga, o estômago, né? Já traz algo assim, opa. Tá bem tenso aqui dentro. Então, não é que não tem nada, é que tá sentindo, né? Esse sentir maravilhoso. Como vimos no capítulo anterior, existe um pequeno número de patologias com forte base genética, como a distrofia muscular e a doença de Huntington. São distúrbios raros que afetam cerca de 1 a cada 10 mil pessoas ou mais. Não representam uma ameaça significativa à sobrevivência da espécie. No entanto, se somarmos a quantidade de pessoas afetadas por depressão, TDAH ou outros problemas psicológicos comuns
na nossa sociedade, incluindo alcoolismo e ansiedade, teremos identificado nada menos que 1/3 da população da América do Norte. As explicações genéticas para esse problema partem do princípio de que, após milhões de anos de evolução, a natureza permitiu que uma quantidade muito grande de genes defeituosos capazes de debilitar 1/3 da humanidade passasse pela peneira da seleção natural. Trata-se de uma hipótese muito improvável. Tudo fará mais sentido se considerarmos o que está sendo transmitido geneticamente. Não é o TDAH, nem outros transtornos semelhantes, e sim a sensibilidade. A existência de pessoas sensíveis é uma vantagem para a humanidade, porque esse é o grupo que expressa melhor os impulsos e anseios criativos da espécie. Por meio de suas reações instintivas, é possível interpretar melhor o mundo. Em circunstâncias normais, essas pessoas se tornam artistas, artesãos, guias espirituais, inventores, xamãs, poetas e profetas. Em termos evolutivos, haveria motivos válidos e potentes para a disseminação de um material genético que codificasse a sensibilidade. Não são doenças que estão sendo herdadas, e sim um traço intrinsecamente favorável à sobrevivência humana. A sensibilidade só é transmutada em sofrimento e transtorno quando o mundo é incapaz de escutar as reações fisiológicas e psíquicas extremamente afinadas da pessoa sensível. O TDAH não é um estado natural. Ele é, parafraseando Sigmund Freud, um mal-estar na civilização. E a gente acabou o capítulo 7. Assim. É isso que eu falei, a beleza que ele traz, né? Chega a ser algo, porque a gente pensa, né? Transtorno de déficit com peso, né? Ele traz quase que são necessários para a humanidade, né? Acho que são os que estão acordando a gente de muita coisa, assim, sabe? Ele escreve lindamente. Tem um fundo poético, né? Soa de forma poética o que ele escreve. E o quanto que essa sensibilidade ela só é passada ao transtorno, né? Por conta desse ambiente, desses adultos que não conseguem compreender essa sensibilidade. É de tanta incompreensão que aqueles genes eles vão sendo ativados, né? E aquele transtorno se instala ali. Exato. O transtorno seria quando isso traz um prejuízo, né? Isso. Mas talvez a sensibilidade em si não é algo não tem essa conotação, né? Até porque é um conjunto, né? Não é um fator só. Não é a criança só ser sensível, né? São vários fatores juntos que gera ali também um atraso no desenvolvimento ou gera algum prejuízo para essa criança, seja social, seja cognitivo, né? E aí sim, né, vai ali buscar, né, o diagnóstico para que a criança, né, consiga ter mais qualidade, né, de vida e se desenvolver melhor. Mas como a gente está vendo aqui, né, não adianta buscar os melhores tratamentos para a criança se não tiver o tratamento do ambiente. Como quase tudo, né, que a gente vê da educação respeitosa, né, assim, o nosso foco às vezes é a mãe, né, o ambiente familiar, a condução, não é mudar a criança, né, assim, o foco não é esse, né, não. Nunca, não ia falar quase nunca, mas nunca, né, assim, ela é uma resposta, ela é a comunicação de algo, né, não tá ali a intervenção, por isso que se torna tão difícil, né, amiga? Por isso que a educação positiva se torna tão difícil, porque começa em nós, é um processo de autoeducação, de autocura, e nem todo mundo está pronto para viver isso. Uma coisa que eu achei lindo quando ele traz é que, em circunstâncias normais, essas pessoas se tornam artistas, essas pessoas sensíveis, que estão ligadas à sua natureza, à sua criatividade, à sua essência. Elas são isso, são guias espirituais, são inventores, xamãs, poetas,
profetas, assim. Aí eu me lembrei na hora, né, que no meu projeto que eu trago a Bíblia, assim, caramba, era isso, os profetas, eles tinham mesmo essa sensibilidade, essa conexão nos céus, né, uma coisa assim, era muito sensível o sentir deles, e muita gente não tem. Jesus foi que veio fazer com que a gente olhasse para a gente, para dentro, o reino de Deus está dentro, olhem para dentro desse processo interno. Mas eles que tinham essa sensibilidade, assim, de sentir, achei muito, muito linda, bem. Que massa. Bora para o capítulo 8? Uma coreografia surreal. E as frases maravilhosas, olha. Esse pescou todo, né? Não, esse aqui, Jesus, é um superando o outro. Olha para isso, nossa! Gente, a cada capítulo, a gente está no 4º encontro, indo para o 8º capítulo, e eu fico assim, o que tem mais? O que tem mais? Porque o livro está assim, se superando. Eu tenho livros que a gente lê, eu não sei vocês, mas começa legal, aí o meio fica chato, aí o final é bom também. Ou então o livro começa bom, e no final, poxa, né, ficou meio que... Mas ele não, ele mantém você, parece uma novela, ele mantém você na pegada, assim, meu, o que tem mais aí? Verdade. Ele mantém... Eu estou terminando o Corpo Guarda-Marcas. E ele é um livro que dá aquela pegada no início, e depois ele fica meio monótono, meio maçante, né? Que fica muita informação técnica. Uhum. E ele tem uma leveza, né? O Gabor, ele tem uma leveza para trazer informação que, assim, é impossível não aprender com ele. Não, e você pensa assim, hoje a gente está na página 69, o livro tem 300 e 200 e tanto. Né? Tem coisa para isso tudo, né? Tem, com certeza. Sim. Só podia ser escrito por um autor com TDAH. Só podia. A sensibilidade do Gabor. A sensibilidade dele. Surreal, por isso que eu acho que tem essa sensibilidade, né? Igual ele fala dos artesãos e tal, não sei o que, eu fico pensando muito assim, os músicos, né, artistas e tal, mas ele, por exemplo, eu acredito que ele vai estar em qualquer lugar, por exemplo, na medicina, e trazer essa sensibilidade para a medicina, ele vai estar num direito e trazer essa sensibilidade na hora de olhar o lado do outro, na hora de, sabe, assim, essa coisa de perceber o outro, perceber, eu penso assim, que eles captam, né, essa neurocepção deles deve ser bem mais aguçada, então você vai levar isso para onde estiver, né? Imagino. São esses profissionais que às vezes se destacam, né? Que fala, tem um dentista que atendeu o meu filho e tal, e teve um outro que ele foi, que foi outra história, né? É aquela pessoa que tem um diferencial, né? Verdade. Tem. Ai, meu Deus. Ele escreveu aqui, né? Do Dr. Oliver Sacks. Uma das peculiaridades mais notáveis do cérebro humano é o grande desenvolvimento dos lobos frontais. Eles são muito menos desenvolvidos nos outros primatas e quase imperceptíveis em todos os outros mamíferos. São a parte do cérebro que mais cresce e se desenvolve após o nascimento. Ou seja, nós somos a única espécie desse planeta Terra que temos aí esse córtex pré-frontal mais desenvolvido, né? Os outros não têm, né? É menor nos primatas, em outros, o nosso é gigante. Porém, ele vai explicar aqui. O cérebro humano é a entidade mais complexa do universo. É formado por 50 a 100 bilhões de neurônios, cada qual ramificado para criar milhares de conexões possíveis com outras células nervosas. Estima-se que, se desdobrado, os filamentos nervosos de um único cérebro humano formariam um fio com várias centenas de milhares de quilômetros de extensão. O número total de conexões ou sinapses chega aos trilhões. A atividade paralela e simultânea de incontornáveis circuitos e redes cerebrais produz milhões de padrões de disparo a cada segundo da nossa vida. O cérebro já foi adequadamente descrito como um supersistema de sistemas. Embora metade dos cerca de 20 mil genes do organismo humano seja dedicada ao sistema nervoso central, o código genético simplesmente não consegue carregar informações suficientes para predeterminar a quantidade potencial infinita
de circuitos cerebrais. Por esse único motivo, a hereditariedade biológica não poderia por si só explicar a psicologia e neurofisiologia intimamente relacionada do TDAH. As experiências no mundo é o que determina o circuito fino do cérebro, como afirma o neurologista e neurocientista português Antônio Damasio. Grande parte dos circuitos de cada cérebro em qualquer momento da vida adulta é individual e única, e reflete, de fato, a história e as circunstâncias daquele organismo específico. Isso não é menos válido para crianças e bebês. Nem mesmo no cérebro de gêmeos geneticamente idênticos serão encontrados os mesmos padrões no formato das células nervosas, ou na quantidade e na configuração de suas sinapses com outros neurônios. O microcircuito do cérebro é formado por influências durante os primeiros anos de vida, período em que o cérebro humano apresenta um crescimento celular espantoso. 5/6 das ramificações dos neurônios no cérebro ocorrem após o nascimento. Em determinados momentos do primeiro ano de vida, as novas sinapses se estabelecem ao ritmo de 3 bilhões por segundo. Em grande parte, as experiências individuais de cada criança nos primeiros anos estabelecem as redes que controlam o comportamento e determinam quais estruturas cerebrais vão se desenvolver e até que ponto, e quais centros nervosos se conectarão aos outros centros nervosos. Uau, gente, vocês grifaram tudo? Que massa, né? Assim, porque cada pessoa é única e tem uma visão e vai perceber e vai experimentar e é dentro, né? Que coisa linda. As interações intricamente programadas entre hereditariedade e entorno que resultam no desenvolvimento do cérebro humano são determinadas por uma coreografia fantástica, quase surrealista de tão complexa. Na pertinente descrição do Dr. James Grotti, do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, o TDAH é resultado de falhas nos circuitos cerebrais em bebês suscetíveis durante esse período crucial de desenvolvimento. Dentre todos os mamíferos, o ser humano é aquele que nasce com o cérebro menos maduro. Já no início da vida, outros animais executam tarefas que o ser humano só conseguirá realizar muitos meses depois. Um cavalo consegue andar no primeiro dia de vida. Filhotes de macaco se agarram ao pelo da mãe poucas semanas após o nascimento. Seres humanos só conseguem coordenar minimamente habilidades visuais, controle muscular, equilíbrio e orientação espacial perto de completarem um ano de vida. E olhe lá, né? É 1 ano e meio para... Meu filho veio andar com 1 ano. Vê, a gente leva 1 ano para andar. 2 anos para falar. O córtex pré-frontal começa a se desenvolver a partir dos 4 anos. E ele fala aqui, né? Se a gente nascesse com o cérebro pronto, ele vai falar. Porque esse capítulo por si só se explica. A gente ia nascer com um cérebro gigante, não iria passar. Ou seja, a gente tem a esterogestação, a gente tem o desenvolvimento aqui, a gente tem esse útero aqui fora. E aí é justamente como esse cérebrozinho, diferente dos animais, nasce tão inacabado, o cuidado que a gente tem que ter, principalmente nos primeiros anos de vida dos nossos filhos. Principalmente. E aí tá os pais fazendo o quê? Infelizmente, muitas vezes não é os pais, né? Mas assim, o sistema que pega essa mãe, que não entrega o que essa mãe precisa para poder suprir a necessidade de um filho. Aí a mãe desesperada, ela não tem escolha, está sozinha, não tem rede de apoio, pega a criança também, muitas vezes anestesiada, cheia de dor, de culpa, coloca numa creche achando que ele vai se desenvolver. Não. Ou deixa chorando no berço para se acostumar, senão... Ou não faz amamentação porque está fazendo o teu peito de chupeta, não dá colo para essa criança. Tem um pai também traumatizado, anestesiado, entregando tudo no trabalho, esquecendo da família, do quanto essa família precisa, do quanto essa mãe precisa estar bem, né?
Não dá para a gente olhar para a criança se a gente não olhar para o ambiente, para quem cuida dela. A fusão emocional dela com essa mãe, como é que está essa mãe? Alguém pode olhar para essa mãe, cuidar, vai lá, ajudar ela? Não, cadê a sociedade, gente? Que loucura, no momento que essas crianças mais precisam, né? É uma cultura que não valoriza, né? E não tem noção mesmo dessa importância, né? Eu acho que ainda falta o conhecimento chegar a muitas pessoas, né? Em muitas camadas, né? A Ana fala, né, das camadinhas da cebola. E eu acho que é bem isso mesmo, né? O conhecimento, ele falta chegar ali nas várias camadas da população, e essa população, né, vê a importância desse maternar e dessa mãe estar disponível emocionalmente para essa criança, né? Está apta para esse cuidado, e esse cuidado consciente, né? Com conhecimento ali do que ela está fazendo e da responsabilidade que ela tem ali com aquela vida, né? Que não é só física, mas é muito mais emocional, porque a gente, pensando, né, enquanto sociedade, quando a gente está ali para ter um bebê, né, todo mundo se preocupa com a parte física, né, da coisa, né, em orientar como você deve dar o primeiro banho, em orientar como cuidar ali do umbiguinho, mas ninguém chega e te fala assim, não, olha, vamos aqui, vem cá, deixa eu te ajudar, deixa eu te preparar emocionalmente para isso, né, vamos pensar aqui como é que você vai precisar estar e como é que você vai precisar ou regular essa criança ali nos primeiros dias de vida e nos primeiros anos, né? Isso não existe, né? E é aí que mora o maior problema, né? E que entra também a gente para poder ajudar, né? A sanar esse problema da sociedade. Com certeza, igual a que ele estava falando, né? Assim, o quanto a gente está afastado disso, né? Assim, eu lembro, gente, eu pensando no quartinho, sabe? Assim, enxoval, um foco, assim, sabe? No que eu. Enfim. E aí eu pensando assim, gente, isso é assim. É gostoso, porque é um preparo, é uma espera, né? Mas não é isso que vai fazer uma diferença de fato, né? Assim, não, inclusive, assim, nenhuma. Se você está ali completamente desconectado, né? O quarto não vai fazer diferença, né? O bebê precisa do colo, não é o berço X ou Y, né? Enfim. E como que a sociedade está, não está preparada para isso, assim, até mesmo nos estudos, né? A gente vê assim. O meu filho foi uma criança que teve muita cólica até muito tarde. Super me identifiquei no relato dele aqui de cólica. Eu cheguei a levar ele em gastro, pediatra, enfim. Até 8 meses ele tinha muita cólica. Então, não é normal ter cólica já nessa idade, enfim. Hoje eu sei, né, que ele trazia não era isso. Aconteceu aqui também. E haja cólica kids, cólica calme, bolsa de... Enfim. Hoje eu sei que ele trazia outra coisa, né, enfim. Mas impressionante como assim... Sabe-se, né? Eu lembro a pediatra, o gastro que eu fui, porque o estômago, né? O trato digestivo não nasce prontinho, né? Então ele tem aí um tempinho, taranã, o pulmãozinho, se o bebê é prematuro, tem que tomar um corticoide para terminar de amadurecer o pulmãozinho. E ninguém fala que o cérebro tá, assim, né? Ainda tá ali, nada terminado de formar, ainda vai ter um longo caminho, assim. Aos 25 anos, ele vai estar ali finalizando uma parte importante. Então, como que outras partes, até fisiológicas também, são mais enfatizadas, e essa, né? Olha, é isso, o choro do bebê, a comunicação inicial e tal, a corregulação é o que vai trazer né, segurança para essa criança e tal, porque o cérebro ainda está amadurecendo. Até nisso, até na fisiologia, que em outros sistemas do corpo já eles sabem disso, parece que para o cérebro, eu só fui ouvir falar disso, gente, depois que eu mergulhei mesmo, assim, na educação positiva, respeitosa, consciente. Nem no momento nenhum pediatra do meu filho falou, sabe, assim, disso, sei lá, assim, nada, em momento nenhum. Como que o cérebro assim, eu digo fisiologicamente, né, nem tanto de comportamento, né, assim, também, mas assim, até a fisiologia do cérebro, eles não falam, a gente não tem essa informação, né, e outras partes do corpo eles sabem, né, o respiratório, o bebezinho prematuro, às vezes precisa de uma ajuda, de um oxigênio, que o pulmãozinho está pronto, a cólica até tantos meses é normal, porque o estômagozinho, o trato gastrointestinal ainda não está amadurecido, e o cérebro, ninguém falou, né? Então, enfim, até nisso, até na fisiologia,
essa parte ainda é bem deixada de lado, né? Eu acho que até por ser um estudo muito recente, né? Eu tô estudando a neurociência lá da PUC, né? Aquele curso gratuito, não sei se vocês já fizeram. E aí, o professor professor Saulo, né? Ele estava trazendo ontem quanto que esses estudos são recentes, né? E o quanto que, mesmo quando você não tem o gene, o ambiente pode causar, né? E ativar, e vice-versa, né? O contrário também é verdadeiro. Você tem o gene, mas o ambiente pode não ser o potencializador, né? E, pelo contrário, aquela criança se desenvolver naturalmente, né? E reforça muito isso que ele está trazendo aqui, né, nesse capítulo do livro, sobre a parte neural mesmo. Muito lindo, gente, muito lindo. E onde é que eu parei? Eu me lembrei, assim, também da pressão social com o corpo da mulher logo após ela ter um neném também, sabe? Da recuperação do corpo. É tudo uma pressão, né? Na cabeça da mãe. Como é que supre a necessidade da criança, a mãe, coitada? Mas vamos lá. Eu li essa parte, né? O TDAH, pronto. No período que se segue ao nascimento, o cérebro humano, ao contrário do que acontece com o nosso parente evolucionário mais próximo, o chimpanzé, segue crescendo ao mesmo ritmo que crescia dentro do útero. Enquanto o cérebro do chimpanzé não fará mais do que dobrar de tamanho entre o nascimento e a fase adulta, a massa cerebral dos humanos terá triplicado aos 4 anos. Na idade adulta, o tamanho do nosso cérebro já terá quadruplicado, ou seja, 3/4 do nosso crescimento cerebral ocorre fora do útero, após o nascimento, com a maior parte ocorrendo nos primeiros anos, que são, aqui ele não fala, mas são os 3 primeiros anos, assim, né? A ciência traz, na verdade, é os centênio, que é o 7, só que os 3 primeiros é quando a gente está com as sinapses neurais lá em cima, todo vapor, criando inúmeros. Tanto é que a gente vê mesmo, a criança vê, ela fala, ela borbulha, ela está assim, né? Num aprendizado muito, muito forte. Mas aí, quando chega ali nos 2 anos, começa a poda neural, ele fala aqui, que aí aquilo que não foi usado, ou seja, se foi a criança que não teve apego seguro, que não teve, ela começa a já experimentar um outro ritmo. E os 3 primeiros anos, assim, praticamente define aí, né, toda a estrutura de um cérebro adulto, porque é quando acontece realmente as sinapses neurais. Mas logo depois ele fala, tem como reverter, é mais difícil, mas existem novas conexões para a gente poder, né, voltar e recomeçar. E até os 7 anos aí também tem bastante coisa acontecendo. Estamos aí provas, né, de que, apesar de adultas, a gente consegue refazer circuitos neuronais aí de trilhas diferentes. É difícil. Nossa, a gente sabe, né? Estamos aí na luta. Mas, assim, tem o boom e tal, mas a neuroplasticidade, Deus é tão bondoso que eles nos dão chance até o final, assim. Ainda dá para a gente rever e recalcular rotas, né? Mas é sempre mais difícil, com certeza, corrigir, desfazer para fazer de novo, né, ou fazer de uma outra forma, é sempre mais difícil do que a gente já iniciar num caminho, né, melhor. E é isso que a gente está procurando, né, para as crianças, para os nossos filhos e para as famílias que a gente atende, que eles já comecem numa trilha muito mais saudável, muito mais natural, né, do que a gente teve que reaprender, né, assim, desconstruir um tanto para retomar o natural, né? Então, que a gente consiga já, para os nossos filhos, para as crianças ao nosso redor e para as famílias que a gente atende, já mostrar um caminho, né, mais saudável, mais condizente com a nossa natureza, né? Com o nosso desenho natural, enfim, humano, né? Eu fico imaginando, imagina alguém que já cresce com essa potência toda, sem precisar ter que reconstruir, né? Para que longe vai os nossos filhos? Quão longe eles não vão, usando a sua potência máxima aí? Muito massa mesmo. Podemos pensar nisso como um meio termo negociado pela natureza. Quando nos tornamos bípedes, nossos membros anteriores viraram braços e mãos capazes de muitas atividades delicadas e complexas.
Esse desenvolvimento impulsionou uma grande expansão no tamanho do cérebro, em especial nos lobos frontais, que é essa parte mais próxima da testa. São esses lobos que coordenam o movimento das mãos. São eles também que possibilitam a resolução de problemas e as competências sociolinguísticas que tornarão a humanidade capaz de prosperar numa variedade de habitats. Se nascêssemos com os nossos circuitos rigidamente fixados pela hereditariedade, os lobos frontais seriam bem mais limitados em sua capacidade de aprender e se adaptar aos muitos ambientes possíveis que os seres humanos habitam. Para possibilitar nossa postura ereta, a pelve humana precisou ficar mais estreita, de modo que um crescimento intrauterino que se alongasse por mais de 9 meses teria resultados em bebês grandes demais para nascer em segurança. Ao final dos 9 meses da gestação humana, a cabeça já constitui a maior parte do corpo do feto, a mais provável de entalar no canal de parto. O meio termo que nossos ancestrais se viram obrigados a aceitar foi que o enorme cérebro humano se desenvolvesse fora do ambiente relativamente seguro do útero, muito vulnerável a circunstâncias adversas. Segundo os últimos achados da neurociência moderna, é o que a Ingrid falou, né, estudo recente, o humano envolve um processo de competição que já foi descrito como darwinismo neural. Células, circuitos, redes e sistemas nervosos competem entre si para sobreviver. Os neurônios e as conexões mais úteis para a sobrevivência do organismo em seu ambiente específico são mantidos. Os outros definham e morrem. Isso por quê? Porque se a gente ficasse com todas as ligações, o nosso cérebro seria muito grande, né? Acho que o corpo nem suportaria. Então, para manter hoje, é cortado algumas coisas que a gente não usa e o que está em uso. Por isso que fala, né? Ele vai falar da adolescência como reflexo da infância vivida. Por quê? Se eu não estou usando esse acolhimento, esse afeto, essa regulação, eu corto. E aí, aos 14 anos, quando existe a segunda poda neural e o adolescente não aprendeu a fazer isso, ele não vai saber como fazer ali. Mas também é uma segunda oportunidade de, opa, bora recomeçar, né? Aquele trabalhinho, bora lá? Bora fazer o que você não fez ainda? É tipo isso, porque enquanto eu não uso, é que nem um músculo. Se eu não exercitar, não vai crescer. Né? A mesma coisa, por isso que as crianças hoje que ficam no excesso de tela, cadê desenvolve, gente? Cadê as outras partes do cérebro? Tem um bocado de lacuna, de buraco, porque não vai desenvolver a motricidade, o andar, ao falar, o se relacionar, o tudo, né? Bora lá. Eu parei aonde? Ele explicou essa parte ontem também. Ele explicou que mesmo com a poda, né? Tem a poda ali aos 2 anos, mas vamos supor que eu usei ali várias funções, né? E aí veio com 2 anos, teve a poda, né? Aquelas funções foram mantidas. Mas aí eu levei anos sem exercitar aquela habilidade. Um exemplo bobo aqui, andar de bicicleta, né? Fiquei anos sem andar de bicicleta. Mesmo assim, eu vou ter mais facilidade, né, para voltar a fazer aquela função do que alguém que nunca usou, né, e tentou fazer essa habilidade, né? Quando eu volto, eu tenho mais facilidade porque existiu, né, uma conexão ali pronta. Um caminho neural já pronto. Às vezes mais esquecidinho, mas ele está lá. É só perde informação, que é questão de memória também, né? Memória celular e tal. Isso, mas o caminho, ele está ali. Então, se eu volto a ativar, é muito mais rápido para mim do que para aquele que nunca teve contato, porque aquele que nunca teve contato vai ter que construir esse caminho, né? Com a neuroplasticidade. Muito fácil. Porque isso que você trouxe é justamente o que a Dani falou. É isso que você trouxe agora, assim, me lembra, é justamente a gente está aqui refazendo um caminho, mas se a gente não tiver nessa consciência, a gente cai fácil no automático nosso, que foi o que foi construído lá atrás.
gritos, castigos, intolerância, violência. Esse é o nosso registro. Mas alguém que não viveu isso não vai facilmente. Exato. Na aula da doutora Pri, quando a gente monta um cérebro, né, ela faz esse trajeto que ela chama de trilha neural, né? Ela fala, é igual uma trilha, gente, onde o gado, né, se a gente olhar um pasto, onde o gado sempre passa, vai ficando marcado. E ali, se você solta, eles vão automaticamente para aquele caminho, porque é o caminho conhecido, já trilhado e tal. Então, é muito fácil a gente cair nessas trilhas já automatizadas mesmo. É um esforço que a gente tem que fazer para fazer uma outra e tornar aquela outra mais, até que ela fique, porque a gente no início da nossa caminhada até na educação positiva tinha coisas que a gente tinha que ter muito esforço, hoje já nem tanto. É lógico que tem outras que ainda exigem, mas talvez assim, não gritar mais com tanta frequência, porque isso vai aos poucos tornando essa outra trilha, né? E aí a cada vez, por isso que a gente fala que nunca acaba, né? Essa ficou um pouquinho mais fácil, tem um outro degrau, aí agora tem o não virar o olhinho na hora que o filho fala. A gente tá perdendo a paciência, aí é outra trilha que eu vou ter que, né? E igual você estava falando, que o começo é mais difícil, né? Sempre mais difícil. Essa da criança na tela, né? Que não estimula tanto e tal. É claro, assim, que ela vai aprender a falar e tal, mas ela talvez não tenha o mesmo vocabulário que uma criança da mesma idade que não usa tela. Ou ela vai, ele vê tela, mas ele joga um futebol, ele não sei o quê, mas talvez, comparando, né, com uma criança que não tenha tanto acesso à tela, também vai jogar futebol, mas vai ter mais habilidade de equilíbrio, né, enfim. Então, assim, vai desenvolver, mas não no seu potencial, né, na sua melhor condição de desenvolver, né? Mas é verdade. Para possibilitar a nossa postura ereta, a pelve humana precisou ficar mais estreita, esse aqui, né? De modo que um crescimento intrauterino se alongasse por mais 9 meses teria resultados em bebês grandes demais para nascerem em segurança. Ao final dos 9 meses da gestação humana, a cabeça já constituiu maior parte do corpo do feto, a mais provável de entalar no canal de parto. O meio termo dos nossos ancestrais se viram obrigados a aceitar que o enorme cérebro humano se desenvolvesse fora do ambiente relativamente seguro do útero, muito vulnerável a circunstâncias adversas. Segundo os últimos achados da neurociência moderna, o desenvolvimento cerebral do bebê humano envolve um processo de competição que já foi descrito como darwinismo neural. Células, circuitos, redes, sistemas nervosos competem entre si para sobreviver. Os neurônios e as conexões mais úteis para a sobrevivência do organismo em seu ambiente específico são mantidos, os outros definham e morrem. Rotas nervosas que não tenham plenas condições de crescer não se desenvolvem, ou se desenvolvem de modo disfuncional e incompleto, foi o que a Dani acabou de falar. As reservas de elementos químicos subutilizados diminuem, e a capacidade do cérebro de produzi-los declina, por meio de eliminação de células e sinapses não utilizadas, e da formação de células novas favorecidas pelo entorno. Desenvolve-se, aos poucos, circuitos especializados que guiam de diversas e múltiplas atividades do cérebro humano. Esse darwinismo neural significa que nosso potencial genético de desenvolvimento cerebral só consegue alcançar sua expressão plena se as circunstâncias forem favoráveis. Para entender isso, basta imaginar um bebê mantido num quarto totalmente escuro, sem ninguém que jamais fale com ele, mesmo que o bebê fosse alimentado, cuidado. Após 1 ano de uma privação assim, seu cérebro não seria comparável aos dos seus pares, fosse qual fosse o seu potencial genético. Apesar de ter nascido com os olhos perfeitos e nervos saudáveis capazes de levar as imagens visuais até o cérebro, as cerca de 30 unidades neurológicas que, juntas, formam o sentido da visão, não se desenvolveria. Até mesmo os componentes neurológicos da visão presente ao nascimento se atrofiariam e se tornariam inúteis caso essa criança passasse cerca de 5 anos sem ver luz alguma. O resultado seria uma cegueira irreversível. Se ela não ouvisse ninguém falando durante os primeiros 10 anos, nunca seria capaz de aprender a linguagem humana. O que não usa, né? Acaba. O TDAH
é outro exemplo de como os circuitos neurais e a bioquímica do cérebro podem ser impedidos de se desenvolver de maneira ideal quando se interfere nos estímulos adequados do entorno. Quais são, então, as condições ideais para o pleno desenvolvimento do cérebro? Pode ser que, dentro da matriz uterina, essa parte aqui eu me emocionei, vê? Pode ser que, dentro da matriz uterina, passem despercebidas as 3 condições indispensáveis para um crescimento saudável. São elas: nutrição, um ambiente fisicamente seguro e a inter-relação estável e constante com o organismo materno. A palavra matriz vem do latim matrix, que significa útero. E tem a mesma origem da palavra mãe. O útero é a mãe. E, sob muitos aspectos, a mãe continua sendo o útero, mesmo após o parto. Achei essa parte linda, gente. Que lindo, né? No ambiente uterino, nenhuma ação ou reação é exigida do feto em desenvolvimento para que ele tenha suas necessidades atendidas. A vida intrauterina é, com certeza, o protótipo da vida do Jardim do Éden, onde nada nunca falta nem precisa ser obtido à custa de trabalho. Se não há consciência, pois ainda não comemos o fruto proibido, tampouco há privação ou ansiedade. Exceto em condições de extrema pobreza, incomuns, mas existente no mundo industrializado. As necessidades nutricionais e as exigências de abrigo dos bebês são mais ou menos atendidas. A terceira exigência é fundamental, um ambiente emocional seguro e relativamente tranquilo. É a que mais corre o risco de não ser atendida nas sociedades ocidentais. O bebê humano não é capaz de seguir os passos seguir os pais ou agarrar a ele logo depois de nascer, e é subdesenvolvido em muitos outros aspectos do ponto de vista neurológico e bioquímico. O período que compreende mais ou menos os primeiros 9 meses de vida extrauterina parece ter sido previsto pela natureza como a segunda etapa da gestação. O antropólogo Ashley Montagu chamou essa fase de esterogestação, ou seja, a gestação que continua fora do corpo materno. Durante esse período, a segurança do útero precisa ser promovida pelo ambiente parental. Olha que lindo. Para permitir a maturação do cérebro e do sistema nervoso. Em outras espécies, ocorre no útero. O vínculo que até o parto era diretamente físico precisa agora ser prolongado em níveis tanto físicos quanto emocionais. Física e psicologicamente, o ambiente parental deve abrigar e prover o bebê com a mesma segurança que ele tinha dentro do útero. Vocês querem fazer algum comentário sobre isso aqui? Que coisa mais linda. É isso que a Ingrid tinha falado, né, sobre a mãe, né, desse preparo da mãe, né, que está ali prestes a receber, né, o bebê, a parir, enfim. Isso, né, tipo assim, isso é o importante, né, assim, essa orientação, né, o ambiente seguro, esse bebê é dependente, é colo, junto, e eu fico pensando, gente, a sabedoria, né, dos povos que são mais menos corrompidos, digamos assim, né, com as coisas do Ocidente, né, os bebês o tempo inteiro nos slings, agarrado nas costas, no corpo, se não está com a mãe, está com outra mulher que está fazendo esse papel ali de vínculo, né, e é o tempo inteiro, e várias mães, né, essas crianças são criadas juntas ali com muitas mulheres, então, se uma mãe tem que se ausentar, tem mais 2, 3 ali com essas crianças, e isso, esse vínculo, essa aldeia, essa segurança, né, do pós-parto, né, eu acho que isso tinha que ser de conhecimento, assim, amplo, né, isso tinha que ser falado, assim, os obstetras tinham que, né, antes, junto ali com o pré-natal, isso tinha que ser levado para essas mães, assim, porque isso, olha a prevenção,
né, desse afastamento ali da criança muito cedo, do estado emocional dessa mãe que vai estar ali, ela precisa se doar, então tem que ter alguém na retaguarda dessa mãe para ela poder estar ali se doando para essa criança, né? Esse tinha que ser o inicial, assim, que ia facilitar muito, né, as nossas crianças estarem no potencial máximo delas, né? Já é o inicinho ali de não ter que voltar atrás e refazer, igual a gente às vezes não conseguiu promover para os nossos filhos um apego seguro tão completo, ou seguro mesmo, né? E a gente já tem que lidar com as consequências disso e reduzir danos disso, né? Seria tão melhor, né, se isso aqui já tivesse lá no início, assim. A mãe saísse da maternidade com o bebê já com esse conhecimento, né? Era para ser um cuidado das políticas públicas também, né? Esse olhar, essa volta ao trabalho, muitas vezes, uma lei, um benefício, algo que realmente amparasse, algo assim de toda a sociedade, todos nós. Porque é algo assim que mudaria a história da nossa sociedade inteira. Verdade. E ter políticas de amparo, também, né? Não só de conscientização, mas também de amparo mesmo para as famílias mais vulneráveis, né? Isso. Exatamente, era para todos olhar o governo, sabe? Todo mundo, assim, opa, uma mãe teve um bebê, o cuidado que era para ser, né? Com elas, voltado e amparo de tudo que elas precisassem. A volta do trabalho deveria ter uma lei, assim, que estendesse, que também desse para o homem, ó, você vai precisar cuidar da sua esposa, sabe? Esse ninho evoluído, essa aldeia. Ai, gente, é um mundo ideal. E a gente fica aqui nesse mundo real, mesmo sabendo, ainda bem que eu sempre falo, o conhecimento é pelo menos para não ficar tão longe, né? Para eu saber o que é ideal e tentar, dentro do meu contexto, fazer o melhor que eu posso. Porque o mundo real é difícil. Para muitas mães vai ser ainda. Verdade. A gente é privilegiada de poder ficar com nossos filhos, eu vejo isso, eu vejo quanto é difícil ainda. Para muitas, né? Durante esses 9 meses adicionais de gestação, a natureza, de fato, oferece um quase substituto para a conexão umbilical, a amamentação. Além do seu valor nutricional insubstituível e da proteção imunológica que ela confere ao bebê, a amamentação funciona como uma etapa de transição de vínculo físico ininterrupto para a separação completa do corpo da mãe. Agora, fora da matriz uterina, o bebê, mesmo assim, é mantido próximo ao calor do corpo materno, do qual o alimento continua a fluir. E a gente estuda muito isso, né? Do órgão, da pele, do contato, né? Às vezes só um toque, assim, o quanto é importante. E a gente quer deixar um bebê sozinho. Já disse a minha esposa, se a gente tiver um segundo filho aqui, se prepare não para comprar berço mais, mas uma cama maior. A gente precisa de uma cama maior. Todo mundo dormir junto e misturado. Eu vou gastar dinheiro com berço mais nada. A amamentação também aprofunda o sentimento de conexão da mãe com o bebê, aprimorando a relação de vínculo emocionalmente simbiótica. Sem dúvida, o declínio na prática da amamentação, particularmente acelerado na América do Norte, contribuiu para as inseguranças emocionais tão prevalentes nos países industrializados. Olha. Mais ainda do que a amamentação, um desenvolvimento cerebral saudável exige segurança emocional e carinho no entorno do bebê. Essa segurança significa mais do que amor e as melhores intenções possíveis dos pais. Depende também de uma variável menos controlável, de que esses pais estarem livres do estresse capaz de prejudicar o próprio equilíbrio psicológico. Um ambiente emocional calmo e consciente ao longo de toda a primeira infância é uma exigência essencial para a formação dos circuitos neurológicos de autorregulação. Quando esse fator é comprometido, como acontece com frequência em nossa sociedade, o desenvolvimento cerebral sofre efeitos adversos. O TDAH é uma das consequências
possíveis. E a gente termina o capítulo 8. Que coisa, né, gente? Que forte, né? É muito forte, né? Porque é isso que a gente está falando, assim, ele culminou, né, esse final aí falando dos pais, né? O que a gente tem falado aqui, não adianta a gente falar da criança sem olhar para quem cuida, né? E o ambiente menos estressor possível para os pais. Aí você pensa assim, o quão longe a gente está, né, na sociedade, assim, a mãe tendo que voltar ao trabalho rápido, o pai tendo 5 dias de licença paternidade, quando tem. A sociedade que a gente vive, né, com inseguranças, com insegurança pública, financeira, etc., né? Então, né, a gente ainda... Mas é isso, assim, a gente sabendo o ideal, a gente tem um alvo, né? Não que a gente vá conseguir acertar, mas a gente tem ali mais ou menos o que eu posso fazer dentro, né, da minha realidade para ter um ambiente dentro de casa, familiar, o mais estável possível, mesmo que, né, enfim, que o mundo como um todo não colabore. O que está no nosso alcance para isso, né? Para crescer num ambiente o mais emocionalmente saudável, né, possível, assim. E ele fala, né, É o que é possível do cuidado, da importância do cuidado emocional desses pais, né, que foi o que a gente veio trazendo ao longo de toda a leitura, né, o cuidar, né, e fazer essa preparação emocional mesmo para a chegada dessa criança, né, o quanto que eu tô bem, né, muitas vezes muitas mães têm ali o que a gente chama de baby blues, né, tem a depressão pós-parto, e essa mãe fica ali invisibilizada, né, porque depois que a criança nasce, o foco é o bebê no sentido assim de quem visita, né? Quem visita não vai ali para ver aquela mãe, para poder dar apoio para aquela mãe, muitas vezes, né? Mas vai para ver o bebê, para ficar brincando com o bebê. E aí não é uma escuta para essa mãe que está ali, de repente, dias sem dormir direito, sem se alimentar direito, está sozinha com esse bebê, não tem ninguém, sabe? E o quanto que isso é difícil, é solitário, e quando a gente toma consciência, né, a gente pode ajudar, de repente, alguém que está passando por isso próximo da gente, né, e ser esse apoio, e conscientizar mesmo as pessoas, né, dessa importância de ter esse enxoval emocional também, né, para além do físico. A gente vai visitar um bebê, a gente tem que olhar para a mãe, né? Dar um abraço nela. Às vezes ela está ali cheia de culpa por conta do puerpério, do cansaço, e tem que ir, tem que ir, tem que ir. Realmente, assim, é um sistema, gente. Mas o importante da gente entender e compreender isso, que infelizmente é como a Dani até trouxe aqui, você não vê isso na pediatria, não fala, você não vê as pessoas falando, sabe? E aí acaba que eu não sei. E aí para algumas têm até escolha, assim. Tem mães que podem fazer essa escolha, mas não faz. Está tão anestesiada que não faz. E eu vejo, assim, pelo menos a minha experiência, né, de gestação, né? A gente, na sociedade médica, acaba sendo um número mesmo para eles, né? Quando você quer marcar sua cesárea, mas vai fazer parto normal? Não, vou fazer uma cesárea, você chega, vai, né? Então, assim, ou na pediatria, né, tem aquela hora ali de consulta e ele está preocupado em atender aquela quantidade de pacientes, né, porque precisa atender número para poder conseguir receber bem de um plano de saúde, né, ou pelo menos mediano. Então, esse profissional, ele não consegue ser apoio para essa mãe, para essa família. Está preocupado com ele, né, e com o que está acontecendo ali, e aí falta se atualizar também, né, e estudar mais sobre esse desenvolvimento humano, porque você imagina, né, como a Dani falou, que impacto seria na vida de uma família, você ali no seu pré-natal, na consulta, essa médica te preparando, né, para como você tem que emocionalmente receber essa criança, sobre o cérebro dela e ensinando ali para você, né? Essa pediatra nos primeiros dias de vida, quando você consulta, né? E te dá ali uma escuta, um apoio e ainda
te dar a orientação mesmo neurológica do desenvolvimento dessa criança, né? E foi como ela falou, a gente sabe sobre o pulmão, né? Sabe sobre o digestivo, o aparelho digestivo, né? Porque tem os gases, mas a gente não sabe, né? O porquê do emocional, né? E quanto que isso influencia, né? E o quanto que o entorno também influencia e o poder disso, né? Se existisse, né? Essa medicina mais humanizada, né? Existe, né? Hoje já alguns profissionais, mas eu vejo que é uma coisa muito inacessível para a maioria da população financeiramente falando, né? E aí quem depende de um plano de saúde não vai ter esse profissional, infelizmente. Quem Esse depende de profissional um vão ser a gente. planos. Esses profissionais vão ser nós aí que vamos, né, vamos conseguir chegar nessa mãe de alguma forma, né? Então, acho que assim, talvez seja muito interessante fazer mesmo parceria com pediatras né, e encaminhar, porque às vezes o pediatra procurar isso, né, doutora Ju, é 1 em 1 milhão, sei lá, né? E outras pediatras aí que a gente vê, são muito poucas, né? Mas que falam, não, tem isso, pode mandar para mim que eu trabalho uma outra parte, né? Enfim, porque precisa, né, gente? Eu lembro da minha irmã e meu sobrinho tem 13, meu menino tem 7, então 6 anos de diferença. Mas me marcou, tanto que quando eu vivi, eu sabia, falei, então foi isso. Mas porque eu vi isso acontecer, assim. Eu lembro de uma amiga da família, uma senhora já, e foi visitar a minha irmã na casa da minha mãe. Então, meu sobrinho tinha 1 semana, 10 dias. E ela foi visitar e tal, e era fim de tarde, a gente tomou um café na mesa e tal. E aí ela pegou e olhou assim para mim e falou assim: fim do dia, como que você tá, Fernandinha? Perguntou assim. Na hora, o olho da minha irmã encheu d'água. Aí ela falou assim: tô te perguntando porque eu lembro quando eu tive 4 filhos. Os meus 4 filhos, fim da tarde, me dava uma angústia. Aí minha irmã começou a chorar. Começou a chorar, começou a chorar. E aí ela falou assim: aí minha irmã, eu tava achando que eu tava louca. E ela falou assim, não, e tal. E ela falou, e aí depois eu fui procurar saber, parece que é um momento que o bebê mexe muito na barriga da gente, fim do dia e tal. E aí parece que é como se a gente estivesse sentindo falta de alguma coisa, mas você fala, como que eu tô sentindo falta? Meu bebê tá no meu colo, né? E tal. Sei que aí minha irmã, era isso mesmo. E quando eu tive meu filho, eu tive um baby blues, assim. Mas eu já tinha escutado isso, porque eu estava no dia da visita, né? Eu estava lá ajudando a minha irmã, eu ainda morava com minha mãe na época também. Então, eu vi isso, assim, e o quanto é importante isso, assim, quando a gente está rodeada de outras mulheres, porque a experiência da outra mulher, você se identifica, né? Então, essas rodas maternas mesmo, assim, são muito importantes, gente, porque uma fala, a outra, ai, eu senti isso também, ou eu tô sentindo isso também, ou eu não senti, mas agora eu já sei que isso pode acontecer quando eu tiver um bebê, né? Então, assim, o quanto essa troca, né? E a gente fica muito separado, né? Hoje em dia, cada um na sua casinha e tal, a internet está aí, mas ao mesmo tempo, essa vivência, né? Há um tempo atrás, a gente tinha uma prima mais velha que tinha filhos, aí eu via minha prima mais velha, ou uma tia, que era uma diferença, né, pouca com a gente, com filho e tal. Hoje em dia, cada um tão num cantinho, que é um universo, assim, quando a gente chega com uma criança em casa, você não faz ideia de como vai ser, o que esperar, né? E eu acho que é por isso que essa comunidade, assim, é muito importante, assim, dar a mão para outras mães mesmo e conversar, e dar espaço, e escutar, e uma mãe tá ali, uma roda, né, várias juntas, porque eu acho que isso faz muita diferença, assim, para a saúde mental dessa mãe, para ela ter condições, né, de ter um maternar minimamente saudável ali, porque sozinha é muito difícil, né, eu lembro de ficar, assim, às vezes semanas, eu e meu filho, assim, em casa, né, a gente, pouco depois teve pandemia, né, então aí que todo mundo ficou muito recluso, isso mexe demais com a gente, assim, passa um dia depois do outro, parece que você está revivendo o mesmo dia em looping, assim, você perde um pouco noção de hora de dia, né? Enfim, de dia de noite, meu menino acordava muita noite com de cólica, nossa, era bem caótico, assim, acho que é por isso que eu penso assim, o quanto é importante isso, assim, da gente levar, né, para outros profissionais e promover isso a gente mesmo, né, com outras mães, porque eu acho que isso salva, assim, salva uma maternidade, sabe? Salva um relacionamento, uma conexão, sabe? Só da gente ser escuta para essa mãe, a gente já está salvando ali aquela conexão, porque
eu acho que o mais desafiador, né, é não ter ninguém para escutar essa mãe, né? É a solidão. Eu vivi isso, esse isolamento, né, essa solidão. E eu tive também o baby blues, né? E era muito difícil. Eu me travava toda quando chegava alguém aqui, e quando a pessoa saía, eu me desandava a chorar. Eu lembro que eu buscava ser ouvida, assim, parecia que eu era a única que não sabia matéria, sabe? Essa sensação de você estar sozinha mesmo, é isso. É como se parece que as pessoas eram mães, mas só eu era assim, só eu estava sentindo aquilo, sabe? As pessoas pareciam que esqueciam, assim, eu conversava até com outras mães, mas a sensação era que esquecia. Hoje eu entendo que é porque elas estava anestesiada também. Eu só consigo hoje nomear tudo isso por conta do conhecimento. Senão eu também não saberia ajudar uma outra mãe, mesmo sendo mãe. Sim. Entendeu? Eu sentia isso. Eu lembro que o meu Porque quando refúgio você era um grupo. Criança, nomear. Quando eu aprendi a nomear, assim como eu nomeio para os meus filhos, fica fácil, porque você olha e fala, então é isso que eu estou sentindo. Ah, tá, é isso. Ah, é normal, né? Como é que eu faço para voltar? E aí a gente vai aprendendo, entendeu? Porque senão vai passar e depois vai dizer assim, você sente raiva? Não sei nem se eu sinto. Então, é mais ou menos isso também. Verdade. E quando vai crescendo, os comportamentos desafiadores, né? Porque ali a gente está falando de bebezinho, mas vai crescendo, aí vai vindo outras situações e a mãe continua desamparada. Ah, você deu manha demais. Você também sempre botou ele no colo, agora você vai ter que. Não é nada disso, é natural, é normal, é neurológico, é um outro passo agora. Gente, acho que o conhecimento salva mesmo. Com certeza. E é isso, acho que a gente termina por aqui. Próxima sexta-feira estamos de novo, né? Com esse livro, meu Deus, que mergulho, Senhor! Nossa, que privilégio! Toda essa informação. Ai, obrigada por vocês estarem aqui hoje, por toda a contribuição, foi rico demais. Dani, aceita o grupo lá que eu mandei para você, a Ingrid está também, dos projetos, para chegar também, alcançar mais vidas aí no setor público e fazer essa informação, né? Vai ficar só para os privilegiados, só para quem pode pagar? Não, gente. Não Simbora mesmo. chegar. O que acontece na infância não fica na infância, vai reverberar em toda a sociedade. E as pessoas que estão nesse lugar é quem mais precisa da gente. Verdade. Né? Beijo para vocês. Beijo. Tchau. Tchau.